No vídeo de hoje eu vou ensinar para você 3 alongamentos, 3 exercícios de relaxamento para você fazer com o seu cavalo. Eles são muito importantes para ajudar você no futuro, quando você tentar fazer alguma atividade e o seu cavalo estiver muito ansioso. Ela ajuda a liberar essa tensão do corpo do cavalo e desviar o foco do cavalo para a fonte de nervosismo e de medo dele. Então vamos começar. O primeiro exercício é o bending para o lado esquerdo. Caminhe até o cavalo, coloque sua mão direita com o restante da guia na cernelha e deslize a sua mão esquerda pela guia, puxando para a sua direção com o cotovelo para fora. Enquanto você sentir resistência na cabeça do cavalo, você mantém a pressão. Quando você sentir que ele cedeu um pouquinho e veio na direção da sua mão, que a sua mão estava puxando, você pode aliviar a pressão. Uma coisa muito comum de acontecer é que nas primeiras vezes o cavalo ainda não vai saber o que você quer dele, então ele provavelmente vai andar para trás ou começar a fazer círculos. Enquanto ele estiver andando para trás ou fazendo círculos, mantenha o cabo do cabresto sendo puxado para você. Quando ele parar, você alivia a corda do cabresto e faz carinho nele. Dá 2 segundinhos para ele pensar, desliza a mão pelo cabo do cabresto e puxa de novo. Provavelmente, nas primeiras vezes que você puxar, ele vai repetir esse comportamento de andar para trás ou fazer círculos. Repita isso até ele entender que não é para ele sair do lugar, que é para ele virar o pescoço para você, cedendo na hora que você puxa, sem andar, sem mexer os pés. Lembre-se de ter paciência e nunca puxar muito logo da primeira vez. Ele não precisa dobrar o pescoço inteiro na sua direção logo no começo. Uma viradinha já é um progresso. Então, um pouquinho que ele virar para você, que ele ceder, você alivia a pressão e faz carinho. Vá repetindo isso e aos pouquinhos ele vai começar a entender o que você está pedindo. A partir do momento que você perceber que ele não está mais andando, que ele entendeu que é para ele ficar parado e só virar o pescoço, você começa a puxar a cabeça dele cada vez um pouquinho mais para a sua direção. Sempre que você sentir que ele está fazendo força para o lado contrário, puxando a cabeça para o lado contrário, você mantém a pressão, mantenha a corda sendo puxada para você. Quando você sentir um pouquinho de alívio da parte dele, você sentir que ele está virando focinho na sua direção, você alivia imediatamente e faz carinho nele. Com o passar do tempo, você vai perceber que ele vai ficando cada vez mais leve e cada vez mais delicado. É muito comum no começo eles serem muito duros, muito travados e oferecerem muita resistência para virar a cabeça para o lado que você está puxando. Vá repetindo aos poucos e cada vez ele vai entender melhor e vai fixar melhor na cabeça dele o que você está pedindo. Não se esqueça que o cavalo aprende por repetição. Então, mesmo depois que ele está fazendo do jeito certo, você precisa repetir várias vezes para ele entender de vez exatamente o que você está pedindo dele. Aqui nós estamos trabalhando das 2 formas que fazem o cavalo aprender, que são a repetição e a pressão e alívio de pressão. Quando você puxa a corda do cabresto para você está fazendo pressão na cabeça dele. Quando você alivia, você está aliviando a pressão. E é esse alívio de pressão que faz ele aprender. Então, nunca se esqueça de ser muito pontual e premiar ele exatamente no momento que ele faz a coisa certa, porque ele vai aprender quando você alivia a pressão e não quando você aplica ela. Não se esqueça de repetir tudo sempre dos 2 lados. O cavalo transfere cerca de 30% do aprendizado de um lado para o outro. Então, não é só porque ele aprendeu e está fazendo direitinho de um lado que automaticamente ele sabe fazer do outro. Não é assim que funciona. Então, começa pelo lado que você percebe que ele tem uma facilidade maior e quando ele estiver fazendo bem, você passa a treinar do outro lado. E lembrando sempre de premiar muito bem o cavalo por cada pequeno passo, não só com alívio de pressão, mas com palavras de afirmação e carinho físico. O terceiro exercício é o abaixar a cabeça. Agache não diretamente na frente do cavalo, segura o resto do cabresto na mão esquerda e com a mão direita você vai puxando para baixo. Se você sentir que o cavalo está fazendo resistência, está puxando com a nuca para cima na direção contrária àquela que sua mão está puxando, você mantém a força, mantém a pressão. Se você puxar para baixo e ele abaixar um pouquinho a cabeça, você abre a mão e libera a pressão imediatamente. Aos pouquinhos, ele vai abaixando a cabeça e vai relaxando. Quanto mais ele abaixar a cabeça, melhor.
Quando o cavalo fica tenso, ele levanta a cabeça. Por quê? Quando ele está com a cabeça ereta, ele consegue enxergar tudo em volta dele. Os cavalos têm uma visão de praticamente 360 graus em volta dele. Eles só não enxergam na linha entre os olhos e na linha da cauda. Então, por uma questão de segurança, quando ele está com a cabeça elevada, ele enxerga tudo em volta. Quando ele abaixa a cabeça, ele limita o campo de visão dele. Ou seja, ele só faz isso quando ele está se sentindo relaxado, tranquilo e seguro. O objetivo desse exercício é justamente fazer ele abaixar a cabeça para gerar esse estado de descanso e de relaxamento nele. Se você estiver puxando a cabeça dele para baixo e ele simplesmente travar e não ceder em momento nenhum, você pode começar devagarinho a balançar a sua mão de um lado para o outro. Isso vai ajudando a relaxar a musculatura do pescoço e vai fazendo ele abaixar a cabeça um pouquinho de cada vez. Quanto mais ele abaixar a cabeça, mais relaxado ele vai ficar. Esse exercício ajuda muito quando você quer que o cavalo, por exemplo, pise em alguma coisa que ele está com medo de pisar. Às vezes eles criam resistência e não querem olhar. Abaixando, você não só relaxa ele, mas ajuda ele a cheirar o que está dando medo. Não esqueça de agradar muito ele e fazer isso com muita frequência.